Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo Ingrid Gomes Dias da Costa. Ela é doutora em Demografia pela UFMG. No primeiro bloco nós estávamos falando sobre os mecanismos de influência. E aí agora no intervalo você estava dizendo que nós deixamos alguma coisa, né? A conversa foi avançando para outros temas. Isso. Talvez fosse interessante recuperar Vamos aqueles lá. dois que nós conversamos e aí você apresentar os outros, não? Certo. Então, o primeiro que você apresentou... Nós falamos dos mecanismos de influência direta, Sim. né, na vida das pessoas, em especial na formação familiar. Sim. Então, nós comentamos sobre as diretrizes, Sim, né? Que uma religião apresenta, né? Sim. Nós comentamos também das experiências de conversão, né? Sim. Então, existem também os modelos de comportamento. Então, vamos dar um exemplo aqui também para poder ilustrar melhor, né? É um modelo de comportamento. Então, um jovem, por exemplo, que está no grupo de jovem e tem o seu líder, uma pessoa que ele admira muito, né? E aí ele pensa, poxa, eu também quero chegar lá, né? Então, para isso, o que ele vai fazer? Ele vai verificar as atitudes que ele precisa tomar, né? Para poder obedecer as doutrinas, né? As regras, para que ele alcance um lugar também que ele almeja, né? Então, por exemplo, liderar um outro grupo que está surgindo, né? Então, ele se espelha em alguém que ele admira. Diante disso, ele modifica alguns comportamentos que podem não estar em acordo com a doutrina, né, da religião que ele tem adesão, e ele modifica isso para que ele esteja em completo acordo, né, com essas questões e possa, assim, se integrar e liderar também grupos novos que surgirão, né? Então, essa é uma forma de modelo de comportamento. Sim. E também existem as formas de sanções, né, religiosas, né? Então, por exemplo, existe alguma coisa que é considerada errada dentro da igreja. Então, eu vou evitar, porque eu vou ter o receio de uma exposição pública e um comportamento de recriminação, né? Então, seria uma forma também de controle do comportamento do fiel, né? A exemplo disso, o que a gente pode voltar a citar? Então, por exemplo, ter uma relação íntima durante o namoro antes do casamento. Então, seria a sanção religiosa é uma forma de adequação, né, do comportamento do jovem às normas da igreja, né? Então, seriam esses quatro mecanismos. Eu não sei se um estudo como o seu chega enfim, a cotidianeidade dessas relações, porque as religiões estão conseguindo, de fato, exercer o controle nesse âmbito assim mais íntimo, mais privado da vida. O que me sugere fazer essa pergunta é quando você disse que, do seu estudo, né, que separou mulheres evangélicas, mulheres católicas, você fala, mulheres evangélicas se casam mais jovens e se casam preferencialmente com pessoas do mesmo grupo religioso. Não é? Sim. Nós vamos falar depois um pouco mais da endogamia religiosa. Okay. E mulheres católicas, você disse, e tem um vínculo formal às evangélicas. Sim. As mulheres católicas, de tudo que você falou, me chamou a atenção quando você falou assim, elas preferem uma convivência a uma formalização do casamento. Em que medida, no caso, a orientação católica não chega para essas mulheres? A gente precisa esclarecer, né, algumas questões do trabalho para que a pessoa possa compreender melhor. Então, o trabalho teve duas fases, né? Sim. Em uma fase, a gente utiliza os dados do censo demográfico, então a gente utiliza dados para a população brasileira, só que com um recorte de mulheres de 20 a 29 anos, né? Sim. E nessa etapa é que nós fazemos os cálculos para a idade média, a união, taxas de endogamia e os modelos estatísticos que nós utilizamos para poder verificar quais grupos religiosos têm maior chance, né, de estarem unidos entre 20 a 29 anos, de estarem na união formal também. Até aí são dados. Até aí são os dados, né? Só que nós temos as outras questões. Então, o censo não nos permite, porque não traz uma série de informações que seriam necessárias para que a gente pudesse
trazer essas questões mais peculiares da religião. Você precisaria ir para o campo, né? Foi o que fizemos. Né? Sim, então, é a outra etapa. a segunda etapa, nós fomos a campo, entrevistamos, né? Foram feitas 36 entrevistas, então, entre católicos e evangélicos, para que a gente pudesse captar esses mecanismos de influência mesmo da religião. Perfeito. E né? também grupo de mulheres, Também preferencialmente? sim, mantivemos, né, o recorte, de mulheres na mesma faixa etária. Mesma faixa etária, para que a gente pudesse trazer esse link mais... E aí, mudou alguma coisa daqueles dados lá do censo? Olha, o que acontece? Claro, né, o que a gente encontra no modelo estatístico é que as evangélicas têm mais chance de estarem numa união formal. Sim. Tá? Não que as católicas prefiram a informalidade, né? É que as evangélicas têm mais chance de estarem nesse tipo de união. Então, quando a gente foi a campo, né? E ao estudar também mais profundo a teoria de Smith, né? O que a gente conseguiu encontrar? Quando a gente fez as entrevistas, a gente percebeu que existem muitos católicos nominais, né? Então, que perpassa muito essa questão da intimidade com a religião. Então, existem grande proporção de católicos que são somente nominais. Então, eles vão para um batismo, eles foram batizados, os pais são católicos e eles dizem que são católicos, mas, na verdade, eles frequentam raramente, né, a missa, vão à igreja raramente. Então, estão pouco expostos à orientação religiosa. Então, são pouco influenciados pelas normas, né? Então, isso faz com que eles tenham uma flexibilidade maior no comportamento, né? Então, o que acontece no catolicismo é isso. Existem os tradicionais, tá? Que são aqueles que são mais assíduos aos eventos da igreja, né? Como missa, comunhão, esse tipo de coisa. Existem os nominais. Eu sou católico, mas só fui batizada. Não voltei lá nunca mais, mas eu me denomino católica porque meus pais são católicos. Então, é claro que a religião vai influenciar muito menos esse tipo de pessoa. Claro, né? E temos também os carismáticos, que teriam uma intimidade maior com as normas de conduta da religião, né? Então, esses teriam um comportamento mais moldado realmente. Né? Então, por isso que eu digo que no catolicismo, para esses nominais que são em maior proporção, existe essa flexibilidade. Agora, encontramos também na pesquisa de campo os congregados dentro dos evangélicos, né? Que seriam aqueles que não foram batizados porque estão em desacordo com pelo menos uma das normas, né, da doutrina. Então, não foram batizados ainda. Não cumpriram completamente os quesitos para se tornarem membresia. Né? Existem também, claro, os nominais nos evangélicos, mas em menor número, né? Até porque a proporção de evangélicos é menor, as igrejas são menores, então esses mecanismos de influência operariam de forma mais eficiente do que no catolicismo, né? Ingrid, eu gostaria de voltar àquele tema da endogamia, eu fiquei bastante intrigado, assim. Que leva a essa... de fato, um pouco você já falou sobre isso, mas o que sustenta, não é, esta opção pela escolha do parceiro ou da parceira, não é, do esposo, da esposa, sendo um membro da mesma comunidade de fé? Aí o que o campo te disse, né, sobre isso? Ô Flávio, o que a gente pôde observar nas entrevistas é que muitos padres, durante a entrevista ali, ao perguntarmos como que seria essa questão para a igreja, eles têm uma maior flexibilidade, na verdade, nessa visão. Eles falam, se o casal for cristão, né, o que importa é acreditar em Deus, se eles tiverem uma harmonia, um respeito mútuo à forma do outro de vivência religiosa, eu acho que é o que importa. Então, muitas entrevistas relataram isso. Já quando a gente foi para os pastores, né, eles tiveram uma postura um pouco mais formal, né, em relação a essa questão. Inclusive, me mostraram as passagens da Bíblia, em que existe uma orientação bíblica realmente para a escolha de um parceiro que comungue
das mesmas doutrinas. Então, existe de fato uma orientação por parte dos pastores para as pessoas que estão noivos, né? Vão se casar ou começam um namoro. Então, como também é uma comunidade menor, é muito mais fácil para o pastor chamar essas pessoas, conversar, né? Trazer para esse bate-papo, né? Para essa orientação, né? Então, de fato, é uma coisa muito mais aplicada aos evangélicos. O que a gente pôde observar, então. né? Os relatos nos mostram isso. Sim, uma orientação mais clara, como você explicou. Ingrid, muito obrigado por você ter vindo a Belo Horizonte, né? Você vive em Viçosa. Isso. Né? Ter vindo com seu esposo aqui para fazer essa gravação conosco no Religare. Sucesso também para o seu trabalho, sua nova pesquisa, que agora é sobre o envelhecimento. Isso. Não é? Pois então, sucesso ao seu trabalho e obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Flávio. Obrigada. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!